Como diz o nosso pastor, chegou a melhor. Não converse comigo e não vai. Só dê. A igreja estende a mão para cá. Vamos estar orando pelo céu de Deus. Diaconisa Marilene Braz orando a Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado e santo, nós te glorificamos, ó Deus, pela tua bondade, misericórdia em nossas vidas. Eis aí o teu servo, Senhor. Pai, qual vai trazer a tua palavra, Deus, nesta noite. Pai amado e santo, continua com a tua mão estendida sobre a vida do teu filho, meu Senhor, cuidando dele, no mínimo de detalhes, da sua saúde, Deus amado, guardando, meu Senhor, todo o seu viver. Oh, grande Deus, abençoa a sua família, a sua mãe, a sua irmã. Deus amado, abraça o teu servo com o teu braço forte, multiplica seus dias, meu Senhor, na face da terra. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo de número 16, a partir do verso de número 13. Mateus 16, a partir do verso de número 13. Eu sou grato a Deus, porque esse final de semana tem sido na sua presença. Estive pregando ontem, preguei hoje pela manhã, preguei hoje à noite, talvez hoje pela manhã, e é bom quando a gente se lança na casa de Deus. Minha palavra de gratidão, 16, Mateus 16, a partir do verso 13. Minha palavra de gratidão ao pastor Pedro, missionário Eusa, porque eu estava com saudade desse casal, a quem nós consideramos nossos pais espirituais. E a igreja de Navarro sempre será a minha casa. Amém? Mateus capítulo de número 16, verso de número 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos: Quem diz os homens ou a multidão ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus perguntou a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Tomem seus assentos, mas por gentileza continue com a sua Bíblia aberta para que você acompanhe comigo na pregação. À medida que o ministério de Jesus crescia também o nível de perseguição e oposição a ele. Esse crescimento era de modo proporcional. Da mesma forma que havia multidões que se afluíam ao encontro de Jesus, na busca de ouvir a sua palavra, porque o admiravam
e o desejavam, havia também um grupo de críticos religiosos que tinham como intuito derrubar Jesus, envergonhar Jesus e acabar com o seu ministério. A Bíblia deixa isso bem ciente, bem claro, bem evidente, a partir do versículo 1 do capítulo 16 que nós estamos neste texto. Se você reparar o primeiro versículo do capítulo 16, você vai ver que há dois grupos aqui que se uniram contra Jesus, os fariseus e os saduceus. É interessante a gente notar que esses dois grupos, eles eram grupos rivais. Constantemente os fariseus e os saduceus disputavam teologicamente no sinédrio, nas sinagogas e no templo. Mas quando foi para querer tentar Jesus, quando foi para querer derrubar Jesus, quando foi para perseguir a Jesus, esses dois grupos aqui se uniram. Jesus é tão poderoso que ele tem a capacidade de reunir ou de unir até mesmo seus rivais ou opositores. Perceba que no verso de número 1, eles vão até Jesus com intuito. Qual é este intuito? Eles desejam que Jesus realize algum sinal no céu. Talvez o sinal que eles desejavam era o mesmo sinal que Deus havia operado por intermédio de Elias, quando uma coluna de fogo desceu e consumiu o holocausto. Ou talvez seja um sinal mediante aquele que aconteceu com Josué, quando o sol e a lua pararam para que Josué ganhasse a batalha. Todavia, apesar dos pedidos deles, Jesus não o considera, porque fariseus e saduceus não entendiam que diante deles estava aquele que é maior do que qualquer sinal. Deixa eu dizer uma coisa: quando você está viajando ou se dirigindo para algum lugar, você vai ver placas. As placas não são seu destino, mas a placa aponta para o seu destino. As placas de trânsito não têm um fim em si mesmo. Quando você sai daqui de Marechal Hermes e você quer se dirigir, por exemplo, para Campo Grande, para Bangu, você vai ver escrito Bangu, mas a placa só está apontando o caminho, não é o destino. O que os fariseus e os saduceus não entendiam é que os sinais e prodígios que Jesus realizava não tinham fim nele mesmo, mas apontava para a grandeza que Jesus era. Eu talvez nessa noite não sei se Jesus vai realizar algum milagre, eu não sei se ele vai realizar algum prodígio, algum sinal. Poder ele tem para fazer, só não sei se ele fará. Mas se ele não fazer, eu estou satisfeito, porque maior do que qualquer milagre, sinal e prodígio é a presença dele no nosso meio. Os fariseus e os saduceus não entendiam, eles queriam sinal, e para eles Jesus dá uma resposta. Verso de número 4, Jesus diz: uma geração má e uma geração perversa, nenhum sinal vos será dado senão o sinal do profeta Jonas. E qual foi? Da mesma forma que Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem vai adentrar no seio da terra e ficará 3 dias. Celso, o que Jesus está dizendo aqui é que o maior sinal, o maior milagre que ele vai efetuar é a morte na cruz do Calvário para a remissão do pecado da humanidade e culminando na sua ressurreição. Jesus não morreu para te dar dinheiro, Jesus não morreu para te dar carro, casa, isso é muito pequeno. Jesus morreu para colocar o teu nome no livro da vida. O maior milagre não é você receber a porta aberta, o maior milagre não é você receber a cura, o maior milagre é você adentrar no céu e Jesus dizer: vinde bendito de meu Pai. Esse é o melhor.
Bíblia, verso de número 4. Jesus não realiza nenhum sinal missionário a Eusa. Ao contrário, a Bíblia vai dizer no verso de número 4: e deixando, retirou-se dali. Eu vou repetir mais uma vez: e deixando, retirou-se dali. Jesus não deixa os fariseus e os saduceus porque ele não poderia fazer um milagre ou um sinal. Na realidade, Jesus deixa os fariseus e os saduceus porque eles desejavam espetáculo em detrimento da presença. É possível você estar no ambiente de Deus e perder a presença dele de vista. É possível você buscar respostas e não buscar o respondedor. É possível você querer bênçãos e não levar o abençoador para casa. É possível você esperar milagres e perder Jesus de vista. Mas eu quero acreditar que nessa noite você não vem pela emoção, você não vem pelo espetáculo, você vem porque, como Moisés, você está dizendo: eu quero a tua presença e só saio daqui com a tua presença. Porque milagres passam, sinais cessam, maravilhas diminuem, mas a presença de Jesus é a que permanece. É a presença de Jesus que te sustenta, é a presença de Jesus que te transforma, é a presença de Jesus que te salva. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Porque a presença dele está aqui no nosso meio. Jesus vai no verso de número 13, você leu comigo, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Ele se retira para uma região chamada Cesareia de Filipe. Para quem não sabe, essa região, Cesareia de Filipe, ficava ao norte de Israel. Ela fazia fronteira com uma cidade chamada Síria. Havia em Cesareia de Filipe muita idolatria, muito paganismo naquele ambiente. Para lá que Jesus vai, porque ele quer trazer uma revelação para os seus discípulos. Acompanhe comigo o verso de número 13 ainda. Jesus vai perguntar a seus discípulos o que a multidão falava ao seu respeito. Essa pergunta que Jesus faz não é para testar o seu hype, não é para ver o seu ibope, nem para saber como é que ele está no meio da galera, da multidão. Na realidade, o que Jesus está fazendo aqui é lançando uma pergunta fundamental. É lançando uma pergunta? Está fraco? É lançando uma pergunta? Uma pergunta fundamental. Mas perceba que Jesus começa dizendo: quem dizem os homens, ou a multidão, ser o Filho do Homem? Perceba que Jesus vai perguntar o que a multidão acha dele. Mas antes de receber a resposta da multidão e dos discípulos, Jesus fala: quem dizem ser o Filho do Homem? A expressão Filho do Homem é tirada de Daniel capítulo de número 7. Daniel capítulo de número 7, o profeta tem uma visão. Nessa visão ele vê um ancião de dias, e se aproxima desse ancião de dias um Filho do Homem. A esse Filho do Homem, o ancião de dias vai dar domínio, vai dar poder, vai dar grandeza, vai dar reinos, de forma que ele vai reinar e governar sem que haja fim em seus territórios. Quando Daniel recebe essa visão, Deus já estava dizendo profeticamente para Daniel que o Messias que haveria de vir para resgatar Israel e a humanidade seria chamado Filho de Deus. Portanto, quando Jesus pergunta para os seus discípulos que dizem os homens ser o Filho do Homem, Jesus está resgatando aquilo que Deus havia revelado para Daniel e aquilo que a Escritura falava a seu próprio respeito. Eu vou repetir mais uma vez, porque quero que você grave isso aqui. Antes de Jesus receber a opinião dos discípulos e da multidão, Jesus está resgatando aquilo que o Pai havia declarado que ele era. E o que me toca aqui é o seguinte: se Jesus foi a palavra e se firmou na palavra para saber quem ele era, por que nós somos tentados a se firmar na opinião das pessoas acerca
acerca de nós mesmos. Você não é aquilo que te criticam. Você não é o passado que te cobra ou o medo que te paralisa. Você não é o que o mundo fala ou espera que você seja. Você é aquilo que o Deus declarou que você é. E o que eu sou, o que você é? Filho e filha amada de Deus. Filho e filha aprovada por Deus. Filho e filha eleita por Deus. Filho e filha escolhido e chamado por Deus. Todas as vezes que o diabo quiser mexer no propósito que Deus tem na sua vida, ele vai tocar na sua identidade. Eu vou repetir mais uma vez isso aqui. Todas as vezes que o diabo quiser tocar no propósito que Deus tem na sua vida, ele vai mexer na sua identidade. É por isso que ele levanta caluniador, é por isso que ele levanta fofoqueiro, é por isso que ele levanta críticos que não constroem nada, porque ele sabe que se mexer na tua identidade, deturpar a tua identidade, ele mexe no teu psicológico, no teu emocional e te tira do propósito de Deus. Mas eu quero te dizer que se você estiver firmado na tua identidade, não tem capeta, diabo, problema que te arraste no propósito que Deus já deu para você. Quem disse ser o filho do homem? Olha o verso de número 14. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Quem aguenta mais 5 minutos, diga aleluia. Olha o verso de número 14. Os discípulos vão dar diversas opiniões. Perceba que a fala dos discípulos não é uma fala única. Olha aí o verso de número 14, gente. O verso de número 14, os discípulos vão responder: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és, outros dizem que tu és, e outros dizem que tu és. Diversas visões acerca de Jesus. Por que diversas visões? Porque essa visão aqui era a visão da multidão, e a multidão não anda perto, a multidão anda longe. E todas as vezes que você está distante de Jesus, você vai ter uma interpretação diferente de quem verdadeiramente Ele é. Porque Jesus não é uma tese, Jesus não é uma teoria, Jesus não é uma filosofia, Jesus é cotidiano, Jesus é prática, Jesus é dia a dia, Jesus é relacionamento, Jesus é comunhão, Jesus é contato diário. Quanto mais longe você estiver de Jesus, pior será o teu entendimento. Mas quanto mais perto você estiver de Jesus, melhor será o teu entendimento acerca dele. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: a que distância você está de Jesus? Glória a Jesus. Olha aqui para mim, eu já estou para concluir. Diga comigo os discípulos. Está fraco, ajuda eu pregar. Diga os discípulos. Pode melhorar mais um pouquinho. Diga os discípulos. Não deram a resposta certa, mas falaram coisas boas. Agora olha aqui para mim. Por que o Senhor está falando que os discípulos não falaram coisas certas, mas falaram coisas boas? Porque na própria Bíblia, sobretudo nos Evangelhos, se você ler, você vai ver que os discípulos acompanharam Jesus e viram e ouviram Jesus ser chamado de diversas coisas. É claro que tinha gente, e a maioria amava Jesus, admirava Jesus. Mas, por exemplo, há textos, Reginaldo, na Bíblia, em que Jesus foi chamado de endemoniado. Disseram para ele: tu expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Deus é bom. Os discípulos estavam lá, eles ouviram isso. Outra vez viram Jesus na roda com pecadores e publicanos e prostitutas e disseram: este aí é um comilão, beberrão, amigo de publicanos e de prostitutas. Os discípulos estavam lá e ouviram isso também. Outra hora chamaram Jesus de blasfemo, de samaritano, no sentido pejorativo.
Os discípulos estavam lá e ouviram isso. Mas quando foi falar acerca de Jesus, os discípulos não falaram das coisas negativas. Os discípulos falaram só coisas boas. Porque eu não posso, Washington, evitar algumas coisas chegarem no meu ouvido. Mas eu posso evitar o que vai sair dos meus lábios. Às vezes você não consegue evitar que a fofoca chegue nos seus ouvidos, mas cabe a você não passar fofoca adiante. Às vezes você vai ouvir uma crítica, ela chega aos seus ouvidos, mas cabe a você não passar ela para frente com seus lábios. Às vezes no ambiente de trabalho, de escola, da rua, você vai ouvir aquelas palavras pesadas, quem sabe até uns palavrões, mas cabe a você não passar essas palavras adiante, porque da tua boca não pode jorrar duas fontes, e Jesus não te deu lábios para trazerem coisas negativas, Ele fez teus lábios para edificar, abençoar e glorificar o nome dEle. Você pode me ajudar a pregar nessa noite? Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, quando for abrir a tua boca, abre a tua boca para abençoar, vai. Quando você for abrir a tua boca, Eduardo, abre a tua boca para abençoar. Para de usar o teu lábio para trazer contenda, divisão, disse-me-disse, destruir, machucar e ferir as pessoas. Use a tua boca para ser canal do fluir e da bênção de Deus. Só coisas boas. Você saia daqui nessa noite com essa consciência: eu sou discípulo de Jesus e eu preciso falar coisas boas. Coisas boas. O senhor está falando isso, mas não sabe como é que está o meu casamento. Aí você vai abrir a tua boca para dizer coisas mais negativas ainda. Vai profetizando nesse ambiente. O teu filho é rebelde, tua filha é rebelde. Você vai dizer palavras que contestam essa realidade. E a que é isso? Vai profetizando coisas boas. Ah, mas a minha situação financeira está um caos, está do vermelho, final do ano está chegando. Abre a tua boca para profetizar, porque a bênção vem mediante a palavra que a gente lê. Falaram muitas coisas, até que no verso de número 15, eu já vou terminar. Mas eu ainda estou no horário. Até que no verso de número 15, Jesus pergunta para eles: pois bem, a multidão diz isso, fala aquilo, mas e vocês, que andam comigo, que comem comigo, que bebem comigo, que vê os sinais e os milagres que eu faço? Para vocês, quem eu sou? Aí a Bíblia vai dizer que Pedro toma a iniciativa. E é interessante, porque isso era um perfil de Pedro, pastor Pedro. É um perfil. Era um perfil de Pedro. Quando foi para andar no mar, quem foi o primeiro discípulo a se propor a isso? Foi Pedro. Quando Jesus virou e disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos para ser maltratado, de repente o discípulo se levanta e diz: Senhor, em ti ninguém vai te tocar, eu vou contigo até as últimas consequências. Quem foi que falou isso? Foi Pedro. Quando chegou no Getsemane e os soldados do sumo sacerdote vêm para prender Jesus, alguém tira e saca a sua espada, corta a orelha do soldado Malco. Jesus coloca no lugar depois, mas quem fez isso? Porque Pedro gostava de tomar iniciativa. Ele era proativo, mas às vezes ele dava uma bola fora, ele errava, porque ser humano é assim, acerta, mas também erra. Mas nessa aqui, eu já estou para concluir, nessa aqui, Pedro acertou. Sabe por que ele acertou? Porque a revelação que ele liberou não foi dele. Jesus disse: não foi da carne e nem do sangue, mas foi uma revelação que desceu do céu. Tomar iniciativas é essencial, mas quando você faz isso na carne e no sangue, às vezes te gera problemas. Mas quando você é cheio do Espírito Santo para tomar iniciativa, aí, meu irmão, é bênção na certa. E eu quero liberar uma palavra nessa noite, porque
porque eu estou cheio do Espírito Santo de Deus para isso. E se tem uma mão levantada para receber, receba. O Espírito Santo vai te encher. Eu vou repetir mais uma vez: o Espírito Santo vai te encher. Eu vou repetir pela terceira vez: o Espírito Santo de Deus vai te encher. Para quê? Para te dar sabedoria, para te dar entendimento, para te dar discernimento, para te dar direção, para quando você se propuser fazer alguma coisa, você ser bem sucedido em todas as áreas da vida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado és tu. Olha o texto aí, por favor, verso de número 17. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Mas quando Jesus vai liberar uma promessa sobre ele, Jesus não chama de Simão Bar-Jonas. Jesus o chama, verso 18, de Pedro. No verso de número 17, ele era conhecido como Simão Bar-Jonas. Mas depois que ele revelou quem Jesus era, ele não é Simão Bar-Jonas mais, ele é Pedro. Porque todas as vezes, escuta isso aqui, todas as vezes que o céu te revela quem Jesus é, não tem como, a tua identidade é trocada. Esse negócio de você dizer eu sou crente, mas se pisar no meu carro, você nunca encontrou Jesus de verdade. Ele nunca se revelou para você. Eu sou crente, mas não sou otário nem pouco. Se vier, eu vou fervendo. Você nunca teve um encontro com Jesus e o céu nunca te revelou. Porque quem tem encontro com Jesus, a identidade é trocada, é modificada, o temperamento é modificado e o caráter é transformado. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, eu termino aqui agora. Sobre esta pedra, quem está me acompanhando, diga aleluia. Eu edificarei a minha igreja. Olha aqui para mim, por favor, para a gente terminar. Só 2 tópicos que eu vou tocar e a gente termina. A palavra igreja já existia no mundo grego. A palavra igreja vem da eclesia, que significa reunião, ajuntamento, uma assembleia, como essa daqui. Na realidade, diversas pessoas se reuniam para tratar acerca de assuntos. Isso era uma igreja. Mas Jesus está dizendo que aquela que ele vai inaugurar é diferente de todas as outras. Porque essa que ele vai inaugurar é dele. Ele diz: é minha igreja. Portanto, a igreja não é de um líder. Portanto, a igreja, ela não é de uma convenção. Portanto, a igreja não pertence a uma família. Eu sei que há quem trata a igreja como se fosse a sua empresa particular, mas esse dará conta nos últimos dias. A igreja não é de homem, porque se fosse já teria sido exterminada. A igreja pertence ao único Senhor, que é Senhor dos senhores e é Rei dos reis. Quantos podem glorificar ao Senhor que é todo? Que é Senhor. Termino aqui. Jesus diz sobre esta igreja que é minha: as portas do inferno. Vamos lá? As portas do inferno. Está fraco? As portas do inferno. As portas, escute isso aqui para a gente terminar. As portas eram lugares de decisões. Você vai ler em Deuteronômio 16 e Ruth 4, que os anciões da cidade se reuniam nas portas para tomar diretrizes, leis, decisões. Jesus está dizendo que, profeticamente, o inferno pode decidir, pode planejar, e ele decide e planeja
Você está aqui sentado glorificando a Deus, mas o inferno não está satisfeito, ele está criando diretrizes lá. Você está aqui adorando, mas o inferno está trabalhando, criando diretrizes contra a tua casa, contra a tua família, para destruir o teu amanhã. Mas Jesus está dizendo: quem faz parte da minha igreja não tem decisão do inferno que prevaleça, porque maior é o que está conosco. Quantos podem glorificar? Porque quem te guarda não morre, não despereja. Ele guarda a tua entrada, a tua permanência e a tua saída. Nenhuma porta vai prevalecer. Você pode profetizar isso? Diga: nenhuma porta. Está fraco? Diga: nenhuma porta. O inferno vai prevalecer contra a minha vida, contra a minha casa, contra os meus projetos, contra a minha saúde, contra as minhas finanças, contra a minha parentela, porque eu faço parte da igreja de Cristo, de Cristo, de Cristo. Vamos poder glorificar e aplaudir a Deus. Essa noite, Deus abençoe a sua igreja. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Douglas. Aqui dentro do templo todos já são evangélicos, né? Só os lavados e remidos no sangue de Jesus. Levanta a mão, irmão. Só os lavados. Quem levantar a mão aí, vem cá à frente que a gente vai orar de novo, irmão. Vai aceitar Jesus agora, amém? Irmão, vamos a brincadeira, irmão, só para a gente descontrair. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir o Wes, que vai falar sobre o resultado da gincana, da juventude. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Antes de falar o resultado, quero deixar em João 17:17, que diz, né: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A gente fez uma avaliação da nossa EBD, né? Graças a Deus, vai fazer um ano que estamos aqui na liderança da EBD dos jovens, onde a gente estudou Salmos, a carta aos Romanos e Hebreus. Início, vou anunciar aqui o nosso ganhador, onde a prova foi 9 questões e ele só errou uma. 9 questões e ele só errou uma. E é Rafael. Eu vou chamar o seu evangelista dele, que vai pegar uma simples lembrancinha para ele. Parabéns. Irmão, só lembrando o ensaio dos varões, domingo que vem às 17 horas novamente, a gente pede a cooperação de todos os varões, irmão, para nós ensaiarmos e fazer uma grande festa para a glória de Deus. Então eu peço por gentileza os varões não faltem no próximo ensaio, porque a gente está ensaiando com os hinos ao vivo. Então nos ajuda em nome de Jesus. Lembrando também os varões para trazer um lanchezinho, irmão, para depois do ensaio a gente nos alegrarmos na presença de Deus. Aqui é só. Deus abençoe a juventude por essa iniciativa. Quem viu o felicidade da juventude convocando os jovens para a IBD? Quem viu isso aí? Lindo, né? Vocês estão de parabéns, né? Iniciativa aí do Edson. Muito bem, Deus abençoe todos. Deus abençoe. Amanhã, grande consagração e libertação. Amanhã vai estar pregando no lugar pastor. Quer ser até o nome dele. Bruno Bispo, pastor Fábio. Ele esteve aqui. Então, irmãos, não falte a consagração. Você pode, irmão, vem para cá orar, não fique em casa não. Tá bom? E o jejum já foi comentado para quem está.
E à noite ensaio com todas as irmãs da coreografia da Marinha. Não falta. Olha, quarto sábado, né? Apresentação, irmão do céu se abriu desse lugar. Já estávamos com saudade, né, irmã? Vou ver se a irmã Cláudia prepara para Santa Ceia, agora de novembro, para ele se apresentar. Né? Então, a força é possível que eles recomecem sua itinerância por aí, né? Vamos lá. E também culto na subcongregação. Terça-feira, haverá ensaio com todas as crianças já nos preparativos da cantata, né, Elisandra? Cadê a líder das crianças? Então, o ensaio será lá na subcongregação. Quem pediu os irmãos para liderar as crianças? A cantata está chegando em dezembro. E lembrando os irmãos que na ceia desse mês, eu vou pedir aos irmãos se a gente faz a ceia no dia 21 ou no dia 28.